pecado. E as nossas almas realmente gemem, Pai, porque não queremos, Senhor, continuar mais nessa terra, Pai. E a Tua palavra diz que o Senhor veio um anjo para selar aqueles que gemiam pelas abominações da cidade, Pai. E nós realmente, Senhor, vemos como isso tem se tornado tão repugnante para viver, Pai, ao ponto que as pessoas perderam todo o senso e a razão comum. E nós estamos aqui, Pai, nesse Éden do diabo, que chegou, Senhor, ao seu clímax agora, apenas aguardando a hora onde Satanás se encarnará no falso profeta e se tornará besta, e por 3 anos e meio ele governará essa terra. Mas nós agradecemos, Pai, que temos uma promessa viva e real, que a noiva não estará aqui nesse tempo, Pai. A noiva que tem recebido a palavra, Pai, que tem reconhecido o dia e a visitação do Senhor, há uma promessa que nós seremos tirados dessa terra, Pai. Oh, é isso que nos anima a prosseguir, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor Jesus. Lembra dos nossos familiares, Senhor. Lembra, Senhor, daqueles que não ainda entraram, Pai. Oh, que eles possam sentir aquele puxão, Senhor. Como aqueles animais sentiram o puxão e vieram para a arca, Pai. Oh, que o Espírito Santo possa mover os corações que ainda não entraram, Pai, para virem para a arca, para entrarem em Cristo, Senhor. Oh, tenha misericórdia, Pai. Nós mesmos que temos ouvido o chamado, Senhor, sempre estamos nos examinando a nós mesmos, Pai. Não queremos ser pego de surpresa, Senhor. Não alegamos que temos chegado, Pai, como diz Paulo, mas lutamos, Senhor, cada dia para chegarmos à primeira ressurreição, Pai. Não queremos ficar para ser parte das virginécia e se levantar somente na segunda ressurreição. Pai, estamos fazendo tudo para chegarmos a essa primeira ressurreição. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe cada um. Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite com vocês. Eu estou agradecido a Deus. Nunca ia imaginar na minha vida que um dia eu ia pregar e meu próprio filho ia estar me introduzindo, né? São coisas que Deus faz para nós, para nos mostrar quão grande Ele é, né? Eu creio que não há nada mais poderoso do que o Evangelho. Por isso, se você cria um filho no caminho do Senhor, o profeta diz que ele tem 90% de chance de chegar ao novo nascimento. Então, é muito fundamental a maneira como nós criamos. O que nós refletimos para eles é de suma importância, né? Então, eu agradeço a Deus pelo Guilherme e como Deus tem tratado com ele, né? E está tratando. Então, que Deus continue lhe abençoando, né? Amanhã teremos batismo. A irmã Thalita deve estar nos ouvindo. Amanhã teremos o batismo após o culto, né? Eu vou estar pregando, então vou pedir que o irmão Elismar, depois que eu acabar de pregar, e quando vou me aprontar para o batismo, ele traga uma palavrinha para a irmã aqui, antes de nós realizarmos ali o ato. Traga uma palestra ali para nós, uma palavra falando sobre o batismo, né? E vamos aproveitar vocês em pé. Estamos com poucos irmãos, porque muitos foram ao casamento em São Paulo, né? Está sendo realizado, eu creio que nesse momento, pela tarde já foi. E então muitos foram. E então que estamos aqui em poucos irmãos, mas certamente alguns também estão nos acompanhando pela transmissão nessa noite, né? Não sei se faleceu o seu cunhado, irmã Terezinha. Não? Ah, tá. Eu tinha ouvido algum comentário, então ele não, então está bem. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 11.
ao versículo 13. Romanos, capítulo 9, versículo 11 ao 13. Está escrito assim: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a irmã Salete também, que está conosco aqui nessa noite, né? Deus abençoe ela. E gostaríamos de falar um pouco sobre essa mensagem que o profeta de Deus pregou, intitulada Ouvindo, Reconhecendo e Agindo sobre a Palavra. E ele tomou essa escritura para pregar esse sermão. Então, gostaria de tomar algumas coisas do que ele falou para nós nessa noite, né? Esperamos ser breves. E nós vemos que são 3 passos para ter efeito nas nossas vidas a palavra, né? Primeiro, então, temos que ouvir, mas só ouvir não vai fazer bem algum. Só ouvir e não aceitar vai só servir de juízo e condenação. Porque o mundo será condenado um dia pela palavra, por eles terem ouvido a palavra. Por isso o irmão Brana diz que Deus não chama um homem a julgamento sem antes advertir. De alguma maneira Deus adverte a pessoa. E então, a pessoa no dia do julgamento, ninguém ficará inexcusável diante de Deus, né? Então, são esses 3 passos: ouvir, reconhecer e então agir sobre aquilo que ouvimos, a palavra, né? Então esses 3 passos sendo observados é que vai realmente produzir o efeito esperado nas nossas vidas, né? São esses 3 passos. Por isso nós lemos aqui que antes que eles houvessem nascido, Deus disse: amei a Jacó e aborreci Esaú. Para que o propósito da eleição ficasse firme. Então, esse Deus que nós não conseguimos ter uma ideia, ou temos apenas uma ideia do quão grande Ele é. Esse Deus que definimos como infinito, né? E Ele, conhecendo todas as coisas, por isso diz Paulo, porventura haveria injustiça da parte de Deus, pois quem poderia instruí-lo? Então nós vemos que tudo o que Deus faz é perfeito. Ninguém nunca vai poder questionar a Deus. Você vê que antes que Jacó e Esaú houvessem nascido, Deus já disse: amei a Jacó, aborreci Esaú. Esaú nunca vai poder questionar a Deus por ele ter dito isso ainda antes dele nascer. Porque quando eles vieram à vida e as oportunidades vieram e as decisões tiveram que ser feitas, então apenas aquilo estava sendo vindicado o que Deus já por prévio conhecimento havia já dito que seria daquela maneira. Por isso o mensageiro diz que esses 2 meninos, se notarmos suas naturezas, um deles era um homem espiritual, o qual era Jacó, e o homem carnal era Esaú. Porém, ambos eram religiosos. Então, há um ponto comum, que é ser religioso. E essa mesma coisa tem acontecido através dos séculos, o carnal e o espiritual. Esaú representava o homem da terra, natural, de inclinação religiosa, porém nunca capaz, não estava nele fazê-lo, ele não podia fazê-lo, jamais esteve nele ser capaz de ultrapassar as coisas do mundo, as coisas
carnais. Então essa era a natureza de Esaú. Não tinha algo dentro dele que lhe desse força, ou ânimo, ou entusiasmo para ir além das coisas carnais. E ao passo que para Jacó, ele era simplesmente tão fácil fazê-lo. Um propósito Jacó tinha, era que ele desejava ardentemente aquela primogenitura, não importando como ele a conseguiria, desde que a conseguisse. E esse espírito daquele mesmo nascimento está ainda representado no mundo hoje, e está chegando a um auge. O crente espiritual e o homem carnal, o crente carnal. Ninguém poderia dizer que não eram ambos religiosos. Eles eram. Então, religiosos todos eram. Agora, como é, irmãos, que nós íamos poder compreender essas coisas, entender esses quadros da Bíblia, se a menos que viesse um profeta com a mente de Cristo para poder olhar nessa Bíblia com o olhar de Cristo e poder descodificar isso para nós. Porque o ministério do sétimo anjo foi realmente o ministério de descodificar essa Bíblia, que era um livro codificado, era um livro que apenas as pessoas olhavam como uma história, mas quando vem a mente de Cristo nesse profeta e começa a descodificar esses quadros, descodificar essa história, e ele começa a puxar isso desde lá e trazer durante todas as eras, e trazer isso para o dia presente que nós estamos vivendo. É isso que realmente fez o ministério desse profeta nessa era. E é isso que faz, como ele diz, produzir fé no coração da noiva, do eleito. Porque ele apenas não veio pregar um evangelho de história. É diferente de um homem que vai ao seminário. E ali eles aprendem a parte histórica da Bíblia. E eles aprendem como recitar essas histórias. E ele aprende como pôr ênfase nessas histórias. Mas quando veio um profeta, ele veio tomando essas histórias e mostrando isso para o dia presente que nós estamos vivendo, de uma maneira clara no acontecimento espiritual e natural dos dias que nós estamos vivendo. Então, essa é a maneira com o crente espiritual hoje. Ele não importa o quanto você ria dele, quão ridículo ele tem que agir para a mente carnal. Seu único objetivo é a primogenitura. Ele quer chegar a Deus, pois aquilo é nascido nele, e ele não pode evitar isso. A semente que está nele não pode evitar. É por isso, irmão e irmã, é que nós estamos aqui hoje. Não é porque nós queríamos estar aqui, não foi porque você anelou estar aqui, não foi porque você se esforçou em estar aqui, mas foi porque Deus colocou dentro de você por predestinação, pelo conhecimento prévio que Ele nos conheceu. Ele colocou dentro do nosso coração uma semente de predestinação. E então foi isso que fez nós rompermos todo o lamaçal de pecado que estávamos um dia e desejarmos viver uma vida diferente do que vivíamos. Não foi nada menos do que a predestinação, a semente que Deus colocou ali. Então, Ele não pode evitar isso. E o homem espiritual hoje, a mulher espiritual que é eleita, predestinada de Deus para chegar à vida eterna, mesmo que tenha que vender tudo o que tem, mesmo que tenha que retirar seu nome de cada livro da igreja da nação, eles ainda querem aquela primogenitura. Eles querem aquela bênção de Deus na sua vida. Eles querem o Espírito Santo. Eles querem uma vida de vitória sobre o pecado. Eles não se contentam apenas em vir à igreja. Não, eles não se contentam apenas em se alegrar no culto. Eles não se contentam apenas em conhecer a parte histórica da mensagem. Eles querem ver essa vida da mensagem, que é Cristo operar dentro da minha vida.
Eu não quero apenas conhecer a história do irmão Branham. É maravilhoso conhecer, e isso emociona, mas isso não nos vai levaria a lugar algum, a menos que a vida dessa mensagem possa vir para dentro do nosso coração e produzir a natureza de Cristo em nós, para nos transformar, para nos levar embora dessa terra. É isso que vale a pena. Não é apenas a parte histórica, não é apenas a parte florida da mensagem, por assim dizer, mas é a vida que está por trás. É isso. Porque muitos conhecem a mensagem no seu lado externo e gostam da mensagem. Tem pessoas que conhecem a mensagem, ouvem por 30 anos e gostam, mas nunca se decidem em tomar uma decisão para servir a Deus na mensagem da hora. Tem muitas pessoas assim. Outros vêm, aceitam e seguem por um tempo, depois voltam para a denominação e terminam os seus dias lá e morrem naquele sistema. E ainda assim, quando você fala da mensagem, eles realmente concordam que é maravilhoso. Mas do que adiantaria isso? Então, é algo mais profundo ainda do que isso. Sim, isso é tudo, não importa como, em que nível tenho que entrar, se tem que se agachar no altar e chorar, se tem que correr através dos lugares e voltar e acertar as coisas e vender o que conseguiram, ou se desfazer de tudo que tem e se tornar um peregrino e um estrangeiro, não importa. Eles querem a primogenitura. Isso é tudo que estão interessados, a primogenitura. Agora, não culpe essas pessoas. Elas não podem evitar isto. Elas foram predestinadas para isto, eleitos para isto. Amém? Não é maravilhoso você saber que dentro de você há uma semente que se encaixa com o que é isto? É por isso que eu amo a mensagem do irmão Branham, porque ele tinha um linguajar de Cristo, que quando ele trazia a palavra, e você toma isso para você, parece que aquilo vem e fala diretamente com você, porque não era a ideia de um homem, não era o estudo de um homem, mas era Cristo tomando aquele homem e ungindo ele, inspirando ele, para trazer uma mensagem que possa vir direto no seu coração. E quando você lê e você ouve, você sente que aquilo fala com a tua alma. Por quê? Porque é a voz de Deus para esse último dia. Então, é isso que faz o eleito se encaixar com a mensagem da hora. Por quê? Porque é a mesma classe de semente que está ali. A palavra chamando a palavra, como diz o irmão Branham. A palavra que é Cristo chamando a parte da palavra que está em você por predestinação. E então, quando isso acontece, então você se encaixa com isso. Isso se encaixa na sua vida. Sim. Haviam 2 árvores para o homem fazer a escolha lá no jardim do Éden. Lá havia 2 árvores. E então, eles tinham que fazer a escolha. E se nós chegamos ao final, e então as coisas estão voltando como eram no princípio, então nesse dia também tem que haver 2 árvores também, para nós fazermos a escolha. A árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da religião organizada, a árvore do conhecimento intelectual, mas também há uma árvore verdadeira, que é Cristo, a palavra, em sua plenitude, que também está colocada diante de nós. Então, essas 2 árvores que estavam lá no Éden estão aqui novamente. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Haviam 2 rapazes, Caim e Abel, um tipo perfeito das igrejas hoje. Sim, ambas as classes agora mesmo. E através da fita eu falarei a dezenas de milhares deles. Porém, olhe, a igreja natural e a igreja carnal, eles nunca serão capazes de se colocar acima daquela pequena coisa. Eu me juntei à igreja. A igreja carnal somente pode chegar até esse ponto aí. Eu me juntei à igreja. Mas a igreja espiritual, ela tem uma semente dentro dela, que essa semente é que chega ao novo nascimento. E então produz uma nova vida
dentro daquela pessoa. Sim, a mesma coisa aconteceu com Ismael e Isaac. Um era da carne e o outro era do espírito. Um da escrava e um da livre. Aconteceu a mesma coisa com Israel e Moabe. Duas grandes igrejas vindo junto. O espiritual e o crente carnal. Sim. E então, desde o princípio nós vemos que sempre esses dois grupos sempre estiveram sobre a terra. E eles sempre vão desempenhando o mesmo papel que um desempenhou lá. A semente correta segue aqui na frente. E a semente carnal também segue do mesmo modo ali na frente. Religiosos, mas quando chega a questão de tomar a palavra, então cada um toma a sua decisão. Então, cada um faz a sua escolha. Agora, aonde quer que haja um avivamento, isto sempre produz gêmeos. Essa é uma observação rude, porém verdadeira. Quando houve um nascimento proveniente de Isaac e Rebeca, isto produziu gêmeos, duas árvores. Todo avivamento, diz o irmão Brandon, produz gêmeos. É uma observação rude, mas é a verdade. Então, se todo avivamento produz gêmeos, então o avivamento final da palavra também tem que produzir gêmeos. Não tem como nós escaparmos disso. Se isto é o avivamento de Deus, então isso tem que produzir gêmeos também da mesma maneira. Porque você veja que Rebeca, um tipo da igreja desse último dia. Rebeca, um tipo da noiva. Isaac, um tipo de Cristo. E Rebeca, quando concebeu, e então gêmeos vieram dentro daquela mesma igreja, mostrando que na estrutura da igreja desse último dia, então também teria que produzir gêmeos através desse mesmo avivamento. Então, é por isso que agora você começa a entender o porquê é que as coisas acontecem como tem acontecido. Por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo no meio do povo que saiu debaixo do avivamento da mensagem desse dia. Mas o que vai determinar a semente que está em cada um é quando chegar ao tempo da maturidade. É quando chegar ao tempo da colheita. O que determinou o que era Isaac, ou o que era Jacó e Esaú, foi quando, ainda que eles já estavam brigando no ventre, mas quando eles foram crescendo, e então chegou o tempo da maturidade. Quando eles já estavam crescidos, então veio a hora que cada um manifestou o que ele tinha. E quando foi dada a oportunidade para Esaú, e aquela fome terrível que ele estava quando chegou, e a oportunidade foi dada, porque Deus sempre, diz a Bíblia, ama provar os seus filhos. E Deus prova cada um para ver o que nós temos por dentro. E então a prova veio diante de Esaú, e ele chegou faminto, e quando a prova veio, e ele teve a oportunidade de não vender a sua primogenitura, mas quando lhe foi oferecido aquele alimento, disse: eu te darei isso se você me der a primogenitura. Em outras palavras, eu te deixarei você ir para o mundo, eu deixarei você casar uma segunda vez, eu deixarei você descrer de parte da palavra, eu deixarei você fazer isto. É a oportunidade que estava sendo dado para ele, para que então ia ver o que havia dentro dele. E quando aquilo, então, ele mostrou o que ele tinha por dentro. Na hora da fome, na hora da necessidade, na hora da tentação, na hora de fazer a escolha, então ele fez aquela escolha estúpida e escolheu um prato de lentilha. E a Bíblia diz que ainda que com lágrimas ele buscou depois, mas já não encontrou mais arrependimento. Porque ele tinha feito a escolha na hora que foi apresentado para ele. Ele mostrou o que Deus já havia dito lá atrás, que ele tinha no coração dele. E então, nós vemos que vai chegar o tempo de cada um provar o que nós temos por dentro. Deus vai permitir
cada homem, cada mulher, cada pregador, cada pastor, cada pessoa que vem a Ele, vai chegar a hora que vai ser dada a oportunidade de mostrar o que realmente temos por dentro. E é nessa hora, então, que ali vai ser demonstrado que tipo de gêmeos nós somos. Porque todo avivamento produz gêmeos. Então, isto é uma coisa inevitável, diz o mensageiro. Sempre tem sido assim. Agora, esses dois espíritos, para me apressar com vocês, para me apressar agora para chegar ao meu ponto, aonde eu quero que vejam. Esses dois espíritos têm se associado intimamente, descendo através da era, desde o princípio do tempo, a igreja natural e a igreja espiritual. E eles estiveram através do Velho Testamento, e eles estavam através do Novo Testamento, e eles estão até hoje ainda. Agora, então eles estão aqui até hoje, nesse dia. Agora, lembre-se, havia a igreja carnal, lá atrás, sob Esaú, os fariseus e saduceus. Então ali estava representado a semente de Esaú, a igreja carnal. Porém, observe, esse sujeito que pensa exatamente de si mesmo, ele seguirá com a mensagem por um tempo. Essa é a característica da semente de Esaú. Ele seguirá com a mensagem por um tempo, mas ele simplesmente não quer pôr suas mãos demasiadamente nela. Vêm esses espíritos. Jesus disse, seria tão próximo ao real que enganaria até os eleitos. Os eleitos, se notarem isto, se possível fosse. Porém, isto não é possível. Estão vendo? Mas esses dois espíritos, eles chegam a sempre estarem andando lado a lado. Mas o que vai provar o que cada um é ficar com a palavra. Esse será, mostrará o que cada um realmente tem por dentro. E não é ficar só com parte da palavra, mas o profeta diz que esse espírito pode ir a 99,9% da palavra. É forte, mas o irmão Branham diz que ele pode ir a 99,9% da palavra. Mas descrer de uma palavra, ali é o suficiente. Descrer de algo, de uma doutrina bíblica, de uma doutrina fundamental, de uma doutrina que vai trazer morte para o povo, de uma doutrina que vai desencarrilhar o povo, fazer isto, então é o suficiente para cair do lado da semente de Esaú. Então veja, por isso é que Jesus nos advertiu. Por isso é que ele veio nesse dia no ministério novamente profético, para nos advertir dessas coisas. Por isso é que ele veio e revelou todas as escrituras para nós. Porque se ele não viesse, irmão, e abrisse todo esse livro que estava selado, nós não seríamos capazes de vencer o diabo nesse dia. Nunca seríamos capazes. Se ele não viesse e pregasse para nós os ungidos dos últimos dias, nós não seríamos capazes de distinguir como esse espírito pode caminhar tão perto com o verdadeiro eleito. Mas quando ele vem e abre esse mistério para nós, dos ungidos dos últimos dias, então os nossos olhos espirituais são abertos. E ali nós podemos ver que tem que ser 100% a palavra. Não importa quem seja o homem, não importa quão grande ele seja, ou quão pequeno ele seja, ou quão educado ou não educado, mas descrer ou deixar e passar por cima de um mandamento da palavra, nesse dia que a palavra foi aberta na sua totalidade, então ali já demonstra que tipo de semente está. Porque agora nós não estamos mais no tempo da ignorância, porque agora o que é perfeito veio. Porque a Bíblia diz que quando viesse o que é perfeito, então o que é em parte seria tirado.
E o que é perfeito? O que é perfeito é Cristo. E foi esse perfeito que veio nesse dia para revelar todas as Escrituras para nós, porque Ele mesmo é as Escrituras. Então o que é o perfeito hoje? O perfeito é a palavra revelada em sua totalidade para nós. Então hoje nós não somos mais ignorantes. Então, quando nós passamos por cima da palavra, sendo conhecedores, então não resta mais misericórdia, porque Jesus disse: quem comete iniquidade, então, e iniquidade é pecado, e os iníquos não entrarão no reino dos céus. Então você veja como Deus nos aperta nesse dia, irmãos, como Deus nos coloca no canto da parede, como Deus realmente fez tudo, e Ele realmente quer uma noiva que seja 100% a palavra nesse dia. Ele não vai se contentar com nada menos. Por isso diz o irmão Branham, talvez seja um de uma cidade, um de um estado, eu não sei quantos serão, mas ele diz, mas será apenas uma minoria. Mas Deus vai se contentar com uma minoria, porque Ele quer um povo que seja 100% a palavra. É algo que ele exigiu. Haverá muitos salvos, mas para a noiva, Ele quer essa classe que seja uma classe 100% a palavra. Amém? Então, é por isso que Ele proveu as maneiras para nós chegarmos a isso, através deste ministério profético que Ele enviou. E o mensageiro diz: muitos homens e mulheres hoje têm vendido completamente sua primogenitura espiritual por alguma popularidade, alguma pequena coisa do mundo que você nunca vence. Algum pequeno, vocês mulheres, o uso de maquiagem e corte de cabelo, o uso de roupas curtas, e o homem por piadas sujas e fumar cigarro, ou algo do mundo. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você, assim diz a Bíblia. E então, outros vendem por tantas outras coisas, simplesmente nunca consegue vencer aquilo, e então acaba no final sendo vencido por aquilo. Porque, irmão, se você tem uma luta, você deve fazer tudo para vencer aquilo, porque se você não vencer aquilo, então você será vencido por aquilo e se encontrará à margem do caminho. Se você tem uma tentação, você deve lutar e orar e buscar de Deus uma mudança na sua vida, o reenchimento do Espírito Santo, para te dar poder para vencer aquilo, porque senão você vai se encontrar lá na frente vencido por aquilo. É por isso que você vê tantos barcos afundados, tantas pessoas naufragaram na sua caminhada cristã, foi porque não tomaram a coisa em seriedade, realmente não vieram a Cristo com tudo que havia neles, e não realmente buscaram realmente uma transformação realmente profunda na sua vida, e não se contentaram. Mas aquele que vence é aquele que não se contenta com a sua vida, não se contenta com as suas falhas, mas ele geme, ele chora, ele busca, até que ele vê que o poder de Deus muda a sua vida. Então esse é aquele que chega lá. Mas o outro é aquele que vai levando, como dizemos, no banho-maria, e vai indo, e vai indo. E é realmente no banho-maria é que a rã morre. Ela entra ali, a água vai esquentando, 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 quando vê, ela não consegue mais sair dali. E então, esta é a condição da virginécia. Essa é a condição. Se tornaram simplesmente mornos, simplesmente desleixados, simplesmente contentes com a vida. E eu creio que isto é a maior coisa, isto é uma das grandes deficiências hoje no povo, não do pentecostal, no povo da mensagem. É realmente esse comodismo que tomou conta do povo ao redor da nação, ao redor do mundo. As pessoas simplesmente estão muito acomodadas, simplesmente confiando que eu creio na mensagem. Mas é algo mais do que isto. Essa mensagem tem que se tornar carne em mim e em você, como se tornou carne no mensageiro dessa era. Essa palavra tem que vir para dentro de nós e produzir a estatura de um varão perfeito.
Mas hoje o que há é um comodismo. Os púlpitos, os pregadores, os pastores simplesmente são responsáveis por levar o povo a esse comodismo. Por quê? Porque simplesmente estão descansando, simplesmente porque foram chamados, foram batizados, creem no profeta e nunca se aprofundam realmente em Cristo. E então eu creio sinceramente que o pior defeito hoje no povo da mensagem são por causa dos seus líderes que estão fazendo o povo se acomodar na sua condição. Por isso nós queremos sempre um evangelho que não nos deixe acomodados. Eu quero um evangelho que possa mexer comigo. Eu quero um evangelho que possa trazer a palavra em sua totalidade. E ali tem correção, ali tem doutrina, ali tem ordem e conduta, ali tem a revelação dos mistérios, ali tem a plenitude da palavra. E tudo isso caminhando junto vai produzir a estatura de um varão perfeito. Porque há dois extremos do caminho, irmão. Há um extremo que só fica de um lado, conduta, ordem e doutrina. E há um perigo de um outro extremo tomar o outro lado, só falar dos mistérios revelados. E tudo isso é a palavra. Mas você tem que balancear isso no centro do caminho, porque a vida de Cristo tem que ser produzida em nós, em uma vida diária, em uma vida vivida na palavra de Deus. Amém? Então, eu creio que o evangelho é isto, é trazer a coisa no balanço da Escritura. Foi isso que o irmão Brana disse ao irmão Green: mantenha o balanço da Escritura, ou seja, mantenha a coisa equilibrada, nunca penda só para um lado e nunca penda para o outro. E você vê que há dois lados. Você ouve tantos pregadores e um só pende para um lado e outros você vê que eles só pendem muito para o outro lado. Mas eu creio que nós temos que ter o equilíbrio da coisa. Amém? O centro do caminho. Porque esse mensageiro nos trouxe o centro do caminho. E então, e a respeito do homem, você que está suposto a ser um homem cristão e permite que suas esposas façam isto, quando Deus o responsabilizará por isso. Não, homem carnal, eu sairei, então me juntarei a essa igreja. E pense acerca disto. Isso é exatamente o que a Escritura diz que eles fariam. Isso é exatamente o que eles fizeram. É isso que eles farão. Se compromete. Alguém disse: Billy, se você não parar com isso, você afugentará todo mundo. Mas há uma coisa que eu não afugentarei, diz o profeta, é o Espírito Santo. A pregação da palavra não afugenta o Espírito Santo. Pelo contrário, ela atrai o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vem quando a palavra é ministrada. Então ele mesmo é a palavra. Então ele vem ali e confirma a palavra. Porque isto é sua palavra. E o verdadeiro crente predestinado não irá embora, porque ela é alimento para a sua alma. Ele a ama e nada pode mantê-lo distante dela. Ele fará qualquer coisa como Jacó, pois ele quer aquela primogenitura. Ele permanecerá ali. Não me importa se isso custe cada amigo que eu tenha, se custe meu emprego, se custe sua condição de membro da igreja, se custa tudo, ele ainda o fará, porque ele não pode evitá-lo. Há algo nele movendo, o abismo chamando o abismo. Aí está você, há algo nele, é a predestinação. Deixe uma mulher trabalhar no emprego que lhe diga: você só pode ficar aqui se usar calça comprida. Se ela tem o Espírito Santo, ela vai dizer: muito obrigado, mas eu não pisarei por cima da palavra. E assim um homem em cada condição, porque, irmão, a palavra é vida para nós, a palavra é Deus. Nós temos a revelação do que é essa palavra. Nós temos a revelação de que é Deus. Não é como os denominacionais aí, que não tem a revelação, que simplesmente tomam o que eles querem tomar e o que eles não querem eles deixam de lado. Não, nós temos a revelação de que isto é a palavra, toda ela é Deus. Deus é a palavra. Então essa noiva, ela não passa por cima dessa palavra por coisa nenhuma. Por isso que a evidência do Espírito Santo é dizer amém a toda a verdade. Amém?
Esta é a evidência. Se você não conseguiu viver parte dessa palavra, ou eu não, mas mesmo assim eu digo, Senhor, mas isto é a verdade. Eu quero viver cada parte dela, porque isto é a tua palavra. E você não pisa por cima da palavra. Não. Você tem temor pela palavra. Você tem respeito, porque você sabe o que é essa palavra. Foi revelado para você o que é. Sim. Você não poderia imaginar Noé dizendo, sabe de uma coisa? Pode ser que possa chover algum dia. Assim eu simplesmente sairei e construirei uma arca para mim. Não, não. Ele havia ouvido. Ele havia reconhecido que era Deus que tinha falado. E ele estava agindo sobre a palavra de Deus. Foi isso que confirmou realmente a eleição de Noé. Foi isso que confirmou o que Deus já tinha escolhido a ele, a predestinação dele. Foi confirmada porque quando ele ouviu de Deus, ele reconheceu, ele começou a agir, ele começou a pregar aquelas tábuas, e ele começou a fazer a arca. E quando terminou a arca, ele betumou por dentro e por fora. Irmão, edifica a tua vida e deixe que o Espírito Santo vai betumar por dentro e por fora, vai selar nossos corações, e então vai colocar a estatura de um varão perfeito ali, e vai mudar nós por dentro e por fora. E então você vai ver que essa vida de Cristo, esse betume, não vai deixar entrar nada que seja contrário à palavra. Quando Noé estava construindo com madeira de gofre, que era esponjosa, os críticos tinham mais do que motivo para dizer, pronto, isso aí é uma loucura total. Além de fazer uma arca, não ter chovido, e agora com a madeira dessa, a primeira chuva que vier vai ensopar tudo e vai afundar todo esse velho barco. Mas no final é que Deus simplesmente, Deus faz as coisas de uma maneira para que os sábios entendidos tropecem. Mas no final da construção, foi que Deus realmente betumou, disse Noé, você betume por dentro e por fora agora. E aquilo ficou tão rígido, que até hoje os pedaços da arca estão lá enterrados, lá sob a neve. E aquilo ainda persiste até hoje. Por quê? Porque Deus tinha um plano para fazer o acabamento da coisa. O acabamento é que dá realmente o toque final de Deus. E então, é por isso que nessa era, Deus tinha um acabamento para fazer na sua igreja. Ele tinha algo especial. E as pessoas simplesmente não puderam entender. O mundo religioso não pôde entender. Quando um profeta vem à terra, e quando o sobrenatural começa a ser manifestado, e quando o discernimento começa a acontecer, eles não podiam entender o que era aquilo. Mas era Deus trazendo o acabamento final para a igreja. Era Deus atraindo a atenção da sua noiva. Os pentecostais não foram atraídos, mas aquilo não era para atrair eles. Aquilo era para atrair a semente eleita de Deus. E quando você ouviu a mensagem, começa a ler, e você começa a ver esse sinal e o discernimento, e então você começa a reconhecer o ministério de Jesus Cristo para esse dia. Então isso foi para nós, irmão. Isso não era para eles. Isso estava sendo feito ali. Mas a mensagem teria um curso para viver. E aqui estamos nós, 50 anos depois dos selos. Esse curso está sendo concluído agora, ao redor de toda a terra. A mensagem está percorrendo novamente. Sim? E então, ele tinha ouvido, ele tinha reconhecido. E ele julgou pelas escrituras, e era assim. E ele construiu a arca sem demora. De qualquer forma, ele agiu. Por quê? Porque ele era um crente. Amém? Sim, ele era um crente. Moisés estava pastoreando as ovelhas. Estabeleceu-se lá embaixo e esqueceu. Ele esqueceu. Ele tinha esquecido sua intelectualidade. Ele tinha esquecido a história do seu nascimento. Ele estava ali de uma maneira muito tranquila. Mas Deus não tinha esquecido dele. Irmão, Deus não esquece dos seus eleitos. Ainda que nós esquecemos de Deus, ainda que nós achamos que não tinha mais chance para nós, ainda que nós chegamos a uma condição, às vezes, que você acha, não, agora não há mais chance.
Moisés estava dessa maneira, 40 anos lá, criando sua família, pastoreando, tinha esquecido tudo o Egito. Mas Deus um dia disse: agora, Moisés, eu não esqueci do teu nascimento, eu não esqueci de que eu te escolhi para ser o libertador. E Deus desceu e comissionou aquele profeta. E Deus não esqueceu, irmão, de mim e de você. Ainda que às vezes achávamos que Deus tinha nos esquecido, achavam que nós não prestávamos para nada, achavam: agora eu estou no meu lugar porque eu não sou um filho de Deus. Mas Deus olhou de lá e disse: não, você é um filho meu, eu vou descer e te resgatar daí e mostrar que você é um eleito para crer na minha palavra e viver a minha palavra. Que mérito nós temos nisso? Somente a sua sublime graça. Foi a sublime graça que me encontrou, foi a sublime graça que te encontrou. Sim. E então ele disse: bem, então sejas tu Deus, e que Arão seja profeta. Quando Moisés disse: eu não posso falar, pois todos os seus defeitos, Deus disse: não, mas é você mesmo, você será como um Deus, e Arão será o teu profeta. Você está comissionado por mim, tudo que você falar, eu respaldo. E você não pode falar? Diga para Arão então falar. Você será um Deus e Arão será o teu profeta, será o teu porta-voz. Não é à toa que Moisés era um tipo de Cristo, irmão. Aquilo era um tipo perfeito de Cristo. Cristo era Deus, Cristo é Deus. Ali estava Moisés, um tipo perfeito de Cristo em cada fase da sua vida. Ele estava tipificando a Cristo. É por isso que Deus disse: tu serás como um Deus e Arão como teu profeta. Veja Elias. Poderia você imaginar Elias no Monte Carmelo? Sabe, essa terra é terrivelmente pecaminosa. Talvez eu deva sair e dizer a Acabe que ele deve se vergonhar de si próprio. Não. Porém ele ouviu, e ele reconheceu, e ele subiu. E Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Suba lá junto ao ribeiro de Querite. E quando a água secou, e então Deus moveu ele para um lugar, e Deus continuou visitando Elias. Cada vez Deus vinha em um nível mais alto. De comida de corvos, Deus passa para comida de anjos. Deus começa a levar Elias a uma atmosfera mais alta na sua vida, até chegar ao final da sua jornada, onde Deus vem e encontra ele na caverna, e então lhe dá a sua última comissão e leva ele dessa terra. Então, todos aqueles que ouvem, reconhecem e agem, eles chegam ao seu prêmio final. Sim, eles chegam ao seu prêmio final na história. Por isso diz o irmão Brana aqui nesta mensagem. Deixe-me terminar com isto aqui. E hoje nós estamos ficando tão preguiçosos. A igreja está ficando tão mundana e tão indiferente. E assim suas mentes tão desnorteadas com televisão. E nós amamos Suzy e umas coisinhas assim, e ficando em casa. Isso mostra onde o coração das pessoas está. E você pode lhes dizer que essas coisas estão erradas e acho que você está louco. O que é isto? Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Estão vendo? O maior deleite que eu conheço é estar em oração até que possa me conscientizar que estou na presença de Deus e reconhecer isso. Penso que essa devia ser a emoção da igreja. É a presença do Espírito Santo, vendo que Deus que fez a promessa, encontrando-se entre nós, sentir sua presença e ver sua palavra e vê-la vindicada. Isso deveria dar fé para fazer os aleijados andarem, os cegos verem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ao ver o cumprimento, ele está pregando a presença de Deus não reconhecida. Ele está dizendo que a igreja deveria, se eles pudessem reconhecer. Mas quando eles não reconhecem, então a pessoa fica simplesmente no estágio de mornidão, porque não pode reconhecer a presença de Deus. Por isso ele disse: a igreja, se eles pudessem ver sua presença e ver a sua vindicação, isso deveria dar fé. Mas eu sei que isso está produzindo fé no coração da noiva, no coração dos eleitos.
isso está se produzindo fé. Quando nós podemos ver a presença de Deus e nós reconhecemos a presença dEle, então nós somos beneficiados por isso. Nós vemos o mover de Deus, mas as pessoas estão simplesmente perdendo a sua primogenitura, perdendo o direito da bênção. Qual é a primogenitura para a igreja hoje, senão o rapto, senão a transformação, senão a saída dessa terra? Qual é o culminamento de tudo isso, irmão? De toda a mensagem que Deus trouxe, de todo o ensinamento que Deus trouxe, de toda a correção que Deus trouxe. O que serve tudo isso? Isso é para produzir uma noiva para ir embora dessa terra, para ser tirada no rapto. Então, se nós perdermos o amor à palavra, então nós vamos perder a nossa primogenitura, que é a transformação, é a saída dessa terra. É isto o que realmente vai coroar a nossa fé naquele dia e nos vai dar o galardão por termos ouvido, reconhecido e agirmos sobre a palavra de Deus. Agora, deixa eu terminar com isso aqui. Agora, ele está falando aqui de Lucas, de Abraão, de Elohim visitando Abraão, né? Lucas 17. Aí ele está falando aqui, nesta era da igreja, desde a crucificação de Cristo, nunca houve um ministério mundial que o seu nome terminasse em H-A-M, como Abraham, em inglês, né? A-B-R-A-H-A-M. Até esse dia, tivemos muitos, Finney, Moody, Quino, Calvino, mas onde quer que tenha havido um Graham, antes, Billy Graham, o grande evangelista ali com as denominações que estão em Sodoma, nunca. Há um moderno Oral Roberts ali com os pentecostais, da mesma forma, vocês sabiam disto? Mas, H-A-M, agora, Graham são só 6 letras, mas Abraham são 7 letras. 6 é o número do homem, organização de homem, feitos de homem, mas Abraão são 7 letras. Agora, note, na igreja eleita, que é retirada, não essas denominações, mas a igreja eleita, para se destacar, tem que receber um mensageiro também nesses últimos dias. O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo aqui em cima? Compare isso com o que Jesus disse. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Vocês não percebem, amigos, e reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu povo, dando-se a conhecer? Não conseguem reconhecer a hora que estamos vivendo? Será que nós devíamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano e recitar isto, e nós afastamos da palavra a ponto de estarmos cegos assim a isto? Certamente não estamos. Reconhecemos a hora em que estamos vivendo. Amém? Você sabe que o irmão Branham sempre falava de Abraão, como ele fala aqui, que tinha 7 letras, e Billy Graham tinha 6, e era um mensageiro para o mundo denominacional, e 6 é o número do homem, e Abraão era 7, e ele tinha H-A-M no final da sua letra, do seu nome. E agora, antes de eu continuar, só isso aqui para complementar. Agora o irmão Branham está se referindo ao que ele falou ali atrás, ele está agora no discernimento, e ele diz assim, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês conseguem ver isto do que eu estava falando? Aqueles nomes e tudo mais em posição? A igreja corretamente colocada? Vocês conseguem ver? Agora, tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas das coisas que eu não falei. Vocês veem o que eu quero dizer? Então ele estava dizendo aqui, será que vocês... Por isso ele estava falando a Abraão, 7 letras. E Branham, quantas letras? 7 letras. Por isso é que quando o pai do irmão Branham foi registrar ele, houve como que, não sei se foi um erro,
o que aconteceu, mas foi acrescentado o H, que não havia nos Branham anteriormente. Mas por alguma razão, que estava no plano de Deus, aquele H foi introduzido ali. Então ele passou a ter 7 letras, Branham, e terminando em H-A-M, como Abraão. Agora, o porquê disso? Porque Abraão teve 7 letras. Por quê? Porque ele recebeu a visita de Elohim. Deus veio em carne para ele e discerniu o segredo dos corações. Irmão Branham teve 7 letras, Branham, e ele recebeu a visita de Elohim. Só que a diferença é que Elohim não veio andando para ele. A diferença é que Elohim veio dentro dele agora, para fazer o mesmo ministério, o mesmo sinal que fez lá. Então é por isso que ele está sempre chamando a atenção aqui. Abraão, 7 letras. E ele diz, eu espero que vocês tenham lido nas entrelinhas o que eu quero dizer. Branham, 7 letras. Porque Abraão recebeu a visita de Elohim. E Branham recebeu a visita de Elohim dentro dele. Para realizar o ministério do Filho do Homem. Discernir o segredo dos corações. O sinal do Filho do Homem. E então, o ministério do Filho do Homem. Revelar toda a Bíblia para nós. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Pai Celestial, apenas repassando alguns tópicos da Tua palavra, Senhor. Creio que a Tua igreja está chegando ao nível de conhecimento, Pai, de fé, de revelação. E nós queremos, Senhor, como o profeta intitulou, agir, reconhecer, ouvir, reconhecer e agir sobre a palavra. Então é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ouvir, nós queremos reconhecer e nós queremos agir sobre ela, viver essa palavra. Pai, nós queremos ser realmente fiéis a essa palavra, na nossa vida diária como marido, na vida diária uma irmã como uma esposa, como uma moça, como um moço, como um pai. Pai, nós queremos ser fiel como um pregador desse evangelho. Oh, eu sei que eu serei julgado um dia pelo que eu prego. Por isso eu quero, no melhor do meu entendimento, pregar tudo o que este profeta pregou, dentro do que o Espírito Santo me revela. Oh, Pai, que nós possamos realmente compreender e reconhecer a Tua visitação nesse dia. Abençoa cada um dos Teus filhos, Pai, e que isso possa produzir algum efeito no coração de cada um dos meus irmãos e daqueles que ouviram também nessa noite, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. O irmão Nilton justifica sua ausência por motivo justo. O irmão Paulo Leite justifica sua ausência por motivo de trabalho e pede oração por sua esposa que está enferma. Irmã Dalete pede oração por Eduardo, que está com virose. Irmã Sandra, de Juiz de Fora, agradece a Deus pela cura de sua filha no culto de domingo. Amém. E pede oração por Aline, que sofre de crise de mal-estar. Irmã Sonilda, de Santos Dumont, pede oração, pois está com glaucoma e as chances de enxergar são poucas. Vamos orar por esse nome? Levante sua mão, vamos crer nessa hora. Pai Celestial, como essa irmã testificou, Senhor, que no domingo último, seu filho ou alguém da sua família ali foi curado, Pai. Nós cremos, Senhor, que realmente os sinais seguem a palavra, Pai. E nós cremos nessa hora que esses que manifestaram esses nomes que estão enfermos, Pai, eles serão curados nessa hora. Cada nome que foi aqui mencionado, Pai, nós unimos a fé com essa igreja. E no nome de Jesus Cristo nós declaramos a cura para cada nome que foi nomeado aqui, Pai. E que eles possam dar o testemunho, Senhor, da sua cura. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. No precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso curador. Amém e amém. Aqui alguns nomes que nos acompanharam: Aparecido e família de Cosmópolis, Aureni da Parnaíba, João Gomes de Camboriú, Eli família de Florianópolis, Tiago e Rosane de Novo Hamburgo, Dalete, Daute, Eduardo e Ana de São José dos Pinhais, Ramon Alves de São José dos Pinhais, Sandra de Juiz de Fora, Sonilda de Santos Dumont, Ada de Novo Hamburgo, Nilton,
Gice Antônio e Libiane de Curitiba, Paulo Leite e família, Curitiba, Gerson, Rosa e Gabriele, Curitiba, Margarida, Talita e Ricardo de Curitiba, Sabrine de São Leopoldo, Sandra e Ana Lídia de Gravataí, Margarete de São Leopoldo, Edivaldo e família de Itapevi, Lucas e família de Fernandópolis, Juarez, Ezequiel, Gladir e Juliana de Cordilheira Alta e Arivaldo de Ouro Verde. E os demais também. Que Deus nos abençoe até amanhã às 17 horas, se Ele nos permitir. Deus vos guarde.